Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas alguma vez na vida, assim, no cotidiano, as pessoas ao redor de vocês repararam que sempre tem aquela pessoa que deixa a vida me levar, que transmite essa vibe pra vocês, essa vibe no sentido de, eu não quero decidir nada por mim, eu deixo que as pessoas decidam por mim, ou eu não, a pessoa não tem um poder crítico, não tem, sabe, não tem um domínio da própria vida, é sempre submissa àquilo que os outros têm a falar pra ela e ela não se movimenta, ela tá sempre ali na inércia, sempre parada, sempre no mundinho da lua. Talvez seja aquela pessoa que parece que tá na síndrome de Peter Pan, que ainda é uma criança que as pessoas decidem por ela. Então, eu vim falar sobre isso porque eu acho mesmo muito polêmico as palavras que eu vou usar, mas que elas trazem um total sentido para isso, de que essa pessoa, literalmente, ela tá caminhando pro inferno, se ela já não está, não é? Porque, pensem comigo, não sei se faz sentido para vocês, mas para mim faz, de que o inferno ele é um estado mental e não necessariamente um lugar físico. Vai ser um contraste muito grande com a religião cristã, mas enfim, é o que eu acredito. E essa pessoa que está alienada, ela é como se não tivesse mais governo sobre si. A mente dela já foi entregue, ou está sendo entregue pouco a pouco, por meio dessa inércia, por meio dessa deficiência de pensamento que ela tem, sabe? De que ela vai se corrompendo pouco a pouco e muitas vezes ela nem percebe isso. Porque, como não sei se vocês repararam, mas a maioria do que eu trago aqui são de livros que eu tenho lido e eles me confrontam realmente. E eu estou lendo esse livro do Napoleon Hill, Mais Esperto que o Diabo, e ele vai trazer justamente isso, sobre essa alienação, em que a pessoa ela se corrompe em alguns pontos, que é o que eu vou citar para vocês. São os 3 pontos principais que eu notei, que é a bajulação, o fracasso e a propaganda. Começando ali com a bajulação, eu acho intrínseco isso, porque quando se fala da bajulação, nós estamos tocando num tópico sensível do homem, que é o ego. Tocando na parte da vaidade, de você alimentar uma. É como se você fosse inflando a pessoa com adjetivos que muitas vezes ela pode nem ser. Mas a bajulação, ela é uma das responsáveis por esse tipo de coisa. E ela está muito atrelada com um dos pontos que é a propaganda. Enquanto eu estive pensando sobre isso, me veio muito à memória a ideia de Hitler mesmo durante o seu governo na Alemanha, em que ele utilizava muito de seus discursos, muito da sua fala para manipular a mente daquelas pessoas. Hitler ele alimentava o ego, a mente da pessoa, do povo alemão. E isso, de fato, levou essas pessoas a uma alienação em massa naquela época. Tanto que quase aniquilaram um outro povo. E por fim o fracasso. Acho que o fracasso ele arrasta sim muitas pessoas à alienação, porque ele nos coloca no estado de vulnerabilidade, no momento em que a gente fica mesmo frágil por conta de ferir algo. Fere. O fracasso ele fere os nossos talvez a nossa força, nossos sentimentos de capacidade, nós nos sentimos inúteis, nós nos sentimos que talvez não iremos nunca acertar. E o fracasso, ele é levado para esse ponto negativo em que a pessoa ela se prende. Ela inibe o seu pensamento, ela inibe a sua ação e ela tende a ficar suprimida no cantinho dela, sem se movimentar, sem tentar algo novo, sem aprender com aquilo que ela errou. Então, o fracasso de fato, ele arrasta a pessoa para a oficina do diabo, literalmente, porque a pessoa ela passa a vegetar, entende? Então,
ela não adquire por meio do fracasso uma lição. Ela não vê o fracasso um potencial, ela não vê uma sementinha, nem que seja a menor sementinha, como a semente de mostarda que é citada na Bíblia, com esse potencial de crescimento. Ela não enxerga o fracasso como algo momentâneo, mas ela pega isso como se resumisse a vida dela. Ela toma o fracasso como uma verdade de toda a realidade dela. E isso acaba levando ela para esse caminho de perdição. E aí que você deve se perguntar por qual motivo essa pessoa está caminhando para o inferno, ela está indo em direção ao inferno. Isso é muito claro, é como eu disse, uma mente fraca, uma mente vulnerável, ela está muito suscetível a ser controlada. E o diabo, ele literalmente só controla a mente fraca, a mente que não consegue se impor, a mente que não consegue caminhar por si própria, não consegue decidir suas próprias coisas, ter coisas definidas na própria vida. Então, o único jeito de combater é fazendo o total inverso disso, é trazer luz a essas trevas, é definir o que você quer da sua vida, definir metas pontuais, definir datas importantes, realmente trazer uma clareza para sua própria mente, trazer para sua mente uma certeza de que tal data, tal horário, tal pessoa vai me trazer uma oportunidade. Realmente definir essas coisas não somente internamente, mas caminhar para esse sentido, não no sentido de apego, mas continuar fluindo a sua vida. E essa é uma dos pontos assim que mais pode dar um startup na sua vida. Defina aquilo que você quer, defina aquilo que você acredita. E que quando as pessoas questionarem, quando as pessoas vierem com propostas, você tenha como se impor, você tenha como realmente se colocar nesse lugar de eu escolho o que eu quero, eu escolho o que vai acontecer comigo. Seja você a causa e não o efeito das coisas. Então, não entregue o controle da sua vida na mão alheia, não entregue o controle às pessoas, não entregue às circunstâncias, não entregue a nada, a ninguém o controle da sua vida. Faça esse exercício. Pegue um caderno, pegue uma folha, não sei, e defina metas, defina quais são os seus sonhos, o que você quer viver durante esse tempo aqui, durante essa jornada aqui na Terra, sabe? Seja realista consigo mesmo e sonhe muito e coloque esses sonhos como a sua meta essencial de vida. Não coloque sonhos que sejam para agradar pessoas, mas que sejam sonhos que venham te alimentar, venham a saciar a tua alma e que, querendo ou não, você esteja satisfeito apenas vivendo, olhando para eles, sabe? E não para o sonho de outras pessoas. Viva com um objetivo, com um foco nos seus próprios sonhos, sabe? E aproveita essa jornada, aproveita esse caminhar até esses sonhos. Otimize o seu tempo, sabe? Faça experimentos novos, viva coisas novas e seja organizado, sabe? Veja a melhor maneira possível de você viver uma vida que você não vai se arrepender, de viver uma vida de que você não vai, conforme você caminha, não vai sentir medo da morte, de chegar no fim e não ter vivido aquilo que você queria. Que durante essa jornada seja algo realizador para você, que o seu coração transborde de alegria e que você jamais se esqueça de bater a porta do conhecimento, que é isso uma das coisas que nós esquecemos, de que todo o conhecimento, toda a abundância, toda a riqueza do mundo, ela está disponível. É só bater a porta, é só pedir para que entre essa riqueza, que o próprio Deus, ele disponibiliza tudo isso, toda essa sabedoria, toda essa abundância
do mundo está disponível para todos nós, e inclusive para você. Então, faça isso que eu te falei. Defina suas metas, seus sonhos, seus objetivos. Defina aquilo que você acredita e tenha isso guardado consigo. Não fica somente num papel, que realmente você venha transcrever isso para o seu coração, venha tatuar isso na sua alma e que isso seja a sua verdade, que isso seja o motivo que vai te guiar direto para os seus sonhos, tá bom? Então fiquem com esse vídeo, eu espero que faça algum sentido. E comentem aqui embaixo, eu quero muito saber qual é o seu maior sonho. Eu vou estar reagindo, vou estar comentando e também vou deixar disponível um e-book sobre mentalismo de uma aula que eu já tinha dado. E também, posteriormente, eu estarei trazendo um e-book sobre essa aula aqui, sobre alienação, e deixarei disponível no próximo vídeo, tá bem? Beijinho, gente, fiquem com Deus!